Olá, meus amigos, mais uma vez nos unimos com o propósito de estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 112, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, então estudamos a palavra do Senhor nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma palavra introdutória, nós tomamos em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 13, que diz: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É claro que aqueles que dizem que aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador, aqueles que adentram na congregação, fazem parte da congregação, esses não podem estar vivendo deliberadamente em pecado, em coisas erradas, né? Porque se isso acontecer, nós precisamos expulsá-los do nosso meio. Aquele que anda em coisas erradas, aqueles que são malfeitores, não pode ter guarida, não pode ter amparo, apoio no nosso meio. É claro que a pessoa vem da maneira que ela está, mas nós entendemos que a palavra de Deus vai entrando no coração das pessoas e vai mudando as pessoas. E as pessoas começam a apresentar sinais de mudança. Mas parece que tem pessoas que não mudam, pessoas que não querem mudar, pessoas que, pelo contrário, pioram, uma confusão, pessoas que são tropeços, que são realmente promotores de divisão, promotores de contenda. E assim essas pessoas precisam ser disciplinadas, exortadas e, se o caso for, até expulsas do nosso meio, né? Evidentemente, depois de algumas exortações, depois do acompanhamento, depois de realmente todo um processo, né, de acompanhamento, essas pessoas elas não podem continuar achando que elas podem estar da forma que estão sem querer mudar pela palavra, né? Batalha Espiritual 2 é o tema que estamos abordando nessas ministrações. Dentro dessa abordagem estamos falando sobre os guerreiros de Deus, né? E agora nós vamos abordar um outro tema que é sobre a oração. Então, falávamos até a aula passada sobre os guerreiros de Deus, né? E a partir de agora, nós passamos a falar sobre a oração. Glória a Deus. Então, estamos falando dentro dessa abordagem, oração. E, começando a falar sobre oração, Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então percebemos aqui, amados, a maneira de entrar na luta está relatado no versículo 18, né? Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra está nos revelando, portanto, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, né? E sim contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, a nossa luta é contra demônios. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. E a maneira de entrar nessa luta é a oração, com toda oração e súplica. E entendemos, portanto, que o diabo mais teme é a oração de ungido de Deus, aquele que conhece a palavra de Deus e tem intimidade com o Senhor. É isso que o diabo mais teme, né?
porque o diabo sabe que não tem chance contra uma pessoa dessa. De maneira que o homem ou a mulher, para lutar espiritualmente, tem que ser, antes de mais nada, homem e mulher de oração, ok? E a vida do nosso Senhor é o nosso maior exemplo, né? Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então perceba que Jesus, após ter sido batizado e agora cheio do Espírito Santo, ousou enfrentar Satanás, né? De maneira que o Espírito Santo é espírito de oração. Isso está relatado em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Jesus, ele começava o dia com oração. Nós temos essa revelação em Marcos capítulo 1, versículo 35, que está escrito: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, Jesus é o nosso exemplo, nosso maior exemplo. Oração, outra condição que Jesus usa da prática da oração em noite de vigília para escolher os 12, né? Então perceba que para escolher os 12 apóstolos, Jesus ficou a noite toda orando. Isso está revelado em Lucas capítulo 6, versículo 12, que está escrito: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Perceba que tantas coisas nós temos, né, para fazer, e até fazemos e não oramos, né? Achamos que somos autossuficientes e que a nossa experiência, a nossa inteligência, os nossos relacionamentos nos trará as soluções que nós almejamos, né? Mas dependência de Deus, tudo precisamos orar e colocar diante do Senhor, que Ele nos ajude até para escolher o que é certo e o que é errado, né? E aceitando da parte de Deus aquilo que Deus libera, porque Ele sabe qual a circunstância que está nos envolvendo e onde nós devemos chegar. Ele sabe. Marcos capítulo 6, versículo 46 está escrito: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Temos aqui então outros momentos de oração, né? Lucas capítulo 9, versículo 18: estando ele orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Estando ele a orar em particular. E Lucas também, aí mesmo no capítulo 9, agora no versículo 28, está escrito: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Aqui nós percebemos também uma particularidade. Existem momentos que nós oramos com toda a congregação, oramos com todos, né? Mas existem determinadas orações, determinados momentos que nós temos que ser seletivos, altamente seletivos. Veja que não subia ao monte para orar com Jesus todos os apóstolos, os 12 apóstolos. Jesus escolhia, né? Tomando consigo Pedro, João e Tiago: olha, vocês vão subir, vocês vão orar comigo. Ou seja, para você orar com uma pessoa, ter uma vida de oração, você precisa saber muito bem quem é essa pessoa, o caráter dessa pessoa, a sede, o apetite dessa pessoa. É claro que se a pessoa tem apetite por coisas mundanas, não gosta das coisas de Deus, você não vai ficar pedindo para essa pessoa estar orando com você, né? Em particular, e você abrindo os seus segredos, você abrindo o seu coração para Deus na presença de uma pessoa que